Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Sem dúvida, o Rio de Janeiro merece o título de cidade maravilhosa. Agora imagine tudo isso sem água para beber, tomar banho, cozinhar. Não seria um caos? A cidade rica em praias é pobre em água doce. E os riachos que cortam o Rio de Janeiro nunca foram suficientes para o abastecimento. Ainda mais agora, com 9 milhões de habitantes na região metropolitana. É por isso que a água que os cariocas bebem vem de muito longe. Mas abastecer cidades é apenas uma das funções de uma bacia hidrográfica. No programa de hoje, nós vamos conhecer a Bacia do Paraíba do Sul. Quem estuda o mapa do Brasil mal percebe o Paraíba do Sul. Espremido num canto, o rio é discreto perto de gigantes como o Amazonas e o São Francisco. Mesmo assim, é um rio bem comprido. O Paraíba do Sul tem 1.120 quilômetros de extensão e é formado pelo encontro dos rios Paraitinga e Paraibuna, na Serra do Mar, em São Paulo. Ele atravessa parte da região sudeste e encontra o oceano no norte do estado do Rio de Janeiro. Ele é responsável pelo abastecimento da segunda maior cidade do país. Nos anos 50, a falta de água na então capital federal começou a ser resolvida por um decreto do presidente Getúlio Vargas. Ele permitiu a transposição de parte da água do Paraíba para o Rio Guandu. E até hoje, a água que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro vem dessa transposição, que consome 2/3 da vazão do Paraíba do Sul. Além disso, o rio gera energia, alimento e água para mais de 100 cidades. Ou seja, muita gente depende da saúde da Bacia do Paraíba. Nossa viagem começa em Jacareí, bem perto da nascente do Rio Paraíba do Sul. Essa cidade paulista não quer repetir os erros do passado. Por isso, ensina seus pequenos cidadãos a valorizar o seu maior tesouro, o Paraíba do Sul. Visitas à estação de tratamento de água são didáticas, mostram às crianças todo o trabalho para levar água às torneiras dos 200 mil habitantes. Investimento hoje, adultos conscientes amanhã. E nossa equipe segue viagem e atravessa a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Em Barra Mansa, no Vale do Paraíba Fluminense, a educação também é parte do esforço para revitalizar o rio. Nas aulas, a professora Sheila dá um jeito de falar de ecologia em todas as disciplinas. Esse trabalho a gente está fazendo, desenvolvendo assim, ensinando as crianças a trazer para a população, para a comunidade, ensinando para as pessoas que não deve poluir o rio, não deve jogar lixo no rio, tá? Então o trabalho é feito com panfletagem, cartazes, com textos, a gente elabora textos, eles levam para casa e eles mostram para os pais falam também dessa necessidade de preservar o rio. E é este espírito de luta em defesa do Paraíba do Sul que une Jacareí, em São Paulo, a Barra Mansa, no Rio de Janeiro, distantes 250 quilômetros uma da outra. O plano de bacia, e não poderia ser diferente, ele contempla essa preocupação com a educação ambiental. Não é? É necessário haver uma permanente mobilização da sociedade. A sociedade tem que participar ativamente da gestão ambiental e, em particular, dos recursos hídricos. Os usuários de água são atores importantes no processo e eles são chamados a participar e é preciso que eles sejam capacitados também.
A Bacia do Paraíba fornece água a cidades de 3 estados brasileiros: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas, em troca, só tem recebido poluição. Tanto o Paraíba quanto seus afluentes apresentam problemas ambientais sérios. A partir de 1996, essa história começou a mudar. Prefeitos, cidadãos e empresários se uniram para pôr em prática um plano de ação para garantir a saúde das águas. Nascia o Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, o primeiro a envolver mais de um estado, um marco na gestão da água no Brasil. Uma experiência bem-sucedida que serviu de base para revitalizar outras bacias brasileiras. Os comitês de bacia, eles cumprem uma função estratégica no processo de gerenciamento dos recursos hídricos. Primeiro, porque eles ajudam na formulação das políticas. Segundo, porque eles ajudam na implementação da política. E terceiro, porque eles ajudam na correção das políticas voltadas para a questão dos recursos hídricos. O Comitê da Bacia do Paraíba do Sul completou 10 anos em 2006. Hoje é ele quem decide como aplicar os recursos da cobrança pelo uso da água. A Bacia do Paraíba também é pioneira nisso. Foi a primeira a implantar o sistema de cobrança no país, em 2003. A função da cobrança não é meramente arrecadatória. E é isso que a gente tem que mostrar. O que a gente precisa é, de fato, mudar cultura, mudar comportamento. O valor cobrado é de apenas 2 centavos por 1.000 litros de água. Parece pouco, mas se você imaginar que uma indústria consome milhões de litros de água todos os dias, vai ver que no final das contas é muito dinheiro. Todo município que capta água no rio também precisa pagar pelo uso. A conta é de responsabilidade da empresa de saneamento da cidade. E o valor arrecadado só pode ser aplicado na revitalização da própria bacia. Nós temos bons motivos para dizer a todos aqueles que estão pagando pelo uso da água que está havendo um retorno, né? Os recursos estão sendo aplicados em projetos que vão gradativamente melhorando a qualidade da água e vão permitindo que haja água para o desenvolvimento regional. Em 3 anos, 20 milhões de reais foram arrecadados. Pouco para revitalizar um rio com mais de 1.000 quilômetros, mas o suficiente para encorajar outros investimentos. Todo o projeto exige que a prefeitura também invista, fazendo a chamada contrapartida. Toda contrapartida tem que ser no mínimo 20% do valor do investimento que a agência dá. Hoje, quando a gente começa a somar o que a gente tem de investimento de recurso da cobrança e o que tem de contrapartida, a contrapartida já está superior ao valor da cobrança. Então a gente tem criado, essa expectativa está surgindo, os municípios estão investindo mais. E a prioridade na aplicação dos recursos é a implantação de estações de tratamento de esgoto. A de São Silvestre, em Jacareí, foi a primeira a ser construída com recursos da cobrança pelo uso da água no Brasil. E hoje o município já trata 20% do esgoto. Parece pouco, mas já é um grande avanço. Um dos maiores obstáculos para a construção de uma estação de tratamento de esgoto é o espaço. Uma piscina como essas tem o tamanho de um campo de futebol e é suficiente para tratar o esgoto produzido por 4.000 pessoas. Ou seja, para tratar todo o esgoto aqui de Jacareí, uma cidade que tem 200.000 habitantes, seriam necessárias 50 piscinas iguais a essa. Uma estação de tratamento de esgoto apenas acelera um trabalho que o rio já faz, a autodepuração. Toda a matéria orgânica jogada no rio é consumida por bactérias que vivem nele. Mas como tudo na natureza depende de equilíbrio, o excesso de esgoto pode matar o rio. Com muita matéria orgânica, as bactérias se reproduzem demais e consomem todo o oxigênio da água. Assim, peixes não conseguem respirar e a água fica suja, imprópria para o banho. Às margens do Muriaé, um afluente do Paraíba do Sul que nasce em Minas Gerais, uma estação de tratamento contribui com a revitalização.
Parte do esgoto de Muriaé é tratado antes de chegar ao rio que dá nome à cidade. O pagamento pela água junto à ANA, esse pagamento vamos dizer, hoje é no entorno de uns 8 a 10 mil reais mensal. Equivale a uns 100 mil reais no fim do ano. Mas o retorno para nós aqui está sendo muito maior. Nós, desde o primeiro dia, começamos a fazer projetos nessa área, apresentar os projetos lá no CEIVAT, no Comitê do Rio Paraíba, e como nós apresentamos com mais antecedência esses projetos, nós também estamos recebendo recursos com mais antecedência. Para revitalizar um rio, não basta tratar o esgoto. A mata que o cerca também é importante. No caso do Paraíba do Sul, esse fator foi esquecido. Primeiro foi o café, depois a cana-de-açúcar. Hoje é o asfalto que ocupa o espaço da floresta. Quando nasce na Serra do Mar, o Paraíba segue caudaloso em direção à cidade de São Paulo. Mas no meio do caminho, na altura do município de Guararema, o rio faz uma curva de 180 graus, para a sorte de fluminenses e mineiros, mas para o azar do Paraíba. Poucos quilômetros depois, ele encontra a rodovia Presidente Dutra. Rio e estrada seguem lado a lado por quase 300 quilômetros. Desde que foi criada, a Via Dutra impulsionou o progresso na região. Todas as cidades cresceram, mas nenhuma respeitou o rio. Barra Mansa, no sul do estado do Rio, é um exemplo do que acontece quando a floresta não é protegida. Sem mata nas encostas, a chuva e o vento mudaram a paisagem da cidade, que mais parece a lua, com tantos buracos feitos pela erosão. A terra desses morros foi parar no rio Paraíba do Sul. Isso deixou assoreado, ou seja, cheio de terra, o que só traz prejuízo. Não permite a navegação, encarece o tratamento de água e, o que é pior, deixa a casa de muita gente submersa em época de chuva. Para amenizar o problema, Barra Mansa teve que criar um plano para conter a erosão. O projeto, que conta com o apoio do Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, vai tentar cobrir as vossorocas com muros de contenção e ainda replantar a floresta. Mas as obras ainda não começaram. Desassorear o rio é um desafio para o comitê, mas apesar da degradação, o Paraíba ainda conserva sua beleza. No próximo bloco, nós vamos mergulhar no rio. Você vai conhecer os peixes que só existem na Bacia do Paraíba do Sul. O Globo Ecologia volta num instante. Eu espero você. Até já! O Globo Ecologia está de volta com a série Caminho das Águas. E o assunto de hoje é a Bacia do Rio Paraíba do Sul, na região mais desenvolvida do Brasil. A destruição do habitat é a principal causa do desaparecimento de espécies no mundo. E o sumiço dos peixes serve de alerta. É um sinal de que a degradação na Bacia do Paraíba chegou ao limite. Mas ainda existem lugares onde a vida resiste. E em Itaucara, no norte do estado do Rio, encontramos uma região que é considerada um paraíso natural na Bacia do Paraíba. Muitas espécies de peixes ainda são encontradas aqui. Para proteger esse local, o biólogo Guilherme Souza criou o projeto Piabanha. Desde 1996, ele tenta repovoar o Paraíba com espécies nativas e tem os pescadores como aliados. Como é que os pescadores ajudam no projeto Piabanha? Antes, eles capturavam peixe de qualquer classe de comprimento, de qualquer tamanho, e hoje parte dos pescadores já soltam os peixes menores, ou seja, aqueles peixes que ainda não fizeram a primeira reprodução. No projeto Piabanha, os peixes têm a reprodução assistida. Um criatório foi instalado numa das ilhas. Aqui, peixes são alimentados para se reproduzir com segurança.
Quando chegam a este tamanho, os peixinhos são soltos no rio. A piabanha é considerada um símbolo do Paraíba. A cor prateada e os saltos que costuma dar em busca de alimento sempre encantaram os pescadores. Outro peixe nativo que tem atenção especial no projeto é o surubim do Paraíba. Este é fácil de reconhecer. Tem bigode e o corpo todo pintado. A gente vai acompanhar agora o trabalho desses dois pescadores. Ontem à noite eles deixaram 3 redes aqui no Paraíba do Sul. Agora a gente vai ver quantos peixes eles vão tirar de dentro do rio. 1, 2, 3, 4. Nas 3 redes, os pescadores acharam 12 peixes, mas nenhum era piabanha ou surubim. Apesar do esforço, a população ainda é muito pequena. Nem sempre é peixe o que vai parar na rede dos pescadores. Há 2 séculos, uma imagem de barro foi encontrada aqui e transformou o Paraíba num rio de fé. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil, foi tirada das águas por 3 pescadores em 1717, nessa curva do rio no estado de São Paulo. A descoberta, considerada um milagre, fez surgir uma cidade às margens do Paraíba. Com apenas 35 mil habitantes, a Aparecida recebe 8 milhões de fiéis anualmente. Todos querem ver a pequena imagem encontrada nas águas do rio. Assim como a Santa, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida também é filha do Paraíba do Sul. Toneladas de areia e argila foram tiradas do rio para construir essa igreja que é a maior dedicada a Maria no mundo. A construção do templo começou em 1955, mas até hoje ele passa por acabamentos. A professora aposentada Zilda Ribeiro lembra a importância do Paraíba para a padroeira do Brasil. Para Zilda, não foi à toa que a santa foi encontrada no Paraíba. A água sempre teve um significado dentro da liturgia, o significado de salvação. A água é que redime, a água é que salva. Então, veja bem o significado, ela é encontrada no rio com uma mensagem de salvação para um povo sofrido. O grande movimento de romeiros que visitam a Aparecida causa um problema: o esgoto que é lançado no rio sem tratamento. O comitê, a igreja e a prefeitura ainda estão estudando uma forma de solucionar a questão. Uma entre os muitos desafios da Bacia do Paraíba do Sul. Algumas cidades já fazem a sua parte, mas outras áreas do rio continuam esquecidas. A Foz é uma delas. A Foz parece acumular os problemas que o Paraíba do Sul tem desde a nascente. Represamento, transposição, tudo isso diminuiu a vazão do rio. Ele não tem mais força para enfrentar o mar. É como se o Paraíba tivesse preguiça de chegar até a praia. Mas não é só a água que provoca erosão, nós temos também um déficit de sedimento. Na verdade, o Rio Paraíba do Sul, hoje, ele possui no trecho que tem o barramento, retenção de sedimento. Então você tem uma diminuição de sedimento aqui na foz que provoca uma desestabilização da praia. Na verdade, você não tem engordamento de praia por conta dessa diminuição de sedimento que o Paraíba traz. Essas ruínas um dia foram casas construídas na Foz do Paraíba, em Atafona, litoral norte do estado do Rio. A vila vem sendo invadida pelo mar há anos. A explicação para o fenômeno pode estar no Paraíba. Hoje nós temos um mar com energia maior do que o rio, agravado também pela questão humana, né? A questão da diminuição de vazão e de sedimento que vem para cá. A erosão causada pelo mar é natural, mas a queda na vazão do Paraíba aumenta o problema. Com menos água, o rio não consegue barrar a força das ondas.
O principal fator que é muito discutido hoje em dia aqui é a questão da transposição que é feita no Médio Paraíba para abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Existe uma corrente de técnicos que diz que essa transposição ela é compensada, jusante, pela afluência de outros rios de porte médio, o Rio Pomba, o Rio Muriaé, outros rios que tem no percurso desde o Médio Paraíba até aqui na Foz. Mas aqui na Foz a gente sente que os 2/3 de vazão que são transportados, né? Eles estão fazendo falta para a gente aqui. Poluído por esgotos, assoreado, com poucas espécies de peixes vivendo em suas águas. Este é o Paraíba do Sul, um rio que clama por atenção. Uma bacia tão importante precisa de mais ações. A revitalização tem que acontecer em todos os rios. E a Foz do Paraíba do Sul também deve receber atenção. Se você quer saber mais sobre o Paraíba, visite a página do Comitê da Bacia do Paraíba do Sul, www.ceivap.org.br, e visite o site da Agência Nacional de Águas, www.ana.gov.br. A revitalização da Bacia do Paraíba do Sul já começou. Como vimos, estações de tratamento de esgoto, ações para proteger espécies nativas e projetos para conter o assoreamento já existem. Mas a revitalização de um rio começa pelos pequenos afluentes. Por isso, cuide do córrego que passa perto da sua casa. Afinal, ele é uma pequena parte do rio que garante água para a sua cidade. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Esse programa foi produzido em parceria com a Agência Nacional de Águas.